Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É um prazer poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Antes quero lembrar-lhe que não é suficiente você apenas ficar ouvindo mensagens e assistindo por vídeo. É muito importante participar ativamente da vida de uma igreja local. Se você ainda não pertence a uma igreja, não fique esperando para sempre. Assim que possível, procure uma boa igreja próxima de sua casa, onde Cristo é honrado e a Bíblia é pregada, e torne-se membro ativo, participante efetivo da vida dessa igreja. Se você estiver perto de nós, gostar do nosso trabalho, quiser nos conhecer mais, você encontrará informações sobre a nossa igreja na descrição do vídeo. Lembre-se de dar aí o seu joinha, que gostou, e de compartilhar com alguns amigos o vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. É muito importante para nós a sua participação no nosso canal. Quero te convidar para abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 a 11. Hoje nós vamos ver o agricultor, a videira e os ramos. E a palavra de Deus diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim vocês serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A videira, o agricultor e os ramos. Você vai encontrar isso no versículo 1, fala sobre a videira e sobre o agricultor, e no versículo 5 fala sobre os ramos. Este texto tem mais conteúdo do que o que nós podemos abordar nesta mensagem de hoje. Há temas aqui que eu quero oportunamente estar abordando e eu te convido para insistir e se inscrever no canal para receber as próximas mensagens. Aqui fala sobre ramo que não dá fruto e ramo que dá fruto. Fala sobre corte e poda. Fala sobre como frutificar muito e como ter sucesso nas orações. E eu quero oportunamente abordar cada um desses temas. Hoje nós vamos focar nos versículos 1 e no versículo 5, que abordam a questão do agricultor, que é Deus o Pai, a videira, que é Jesus Cristo o Filho, e os ramos, que é a igreja, o corpo de Cristo. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor ou viticultor, que é o agricultor que cuida especificamente de uma vinha, de uma plantação de uvas. Versículo 5 ele diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Eu quero que você observe
a figura que Jesus está mostrando. Ele diz que ele é a videira, ou seja, o tronco básico do pé da uva. O pai é o agricultor, é aquele que faz a poda, que faz a limpeza, que elimina ramos desnecessários e que mantém os bons ramos sempre limpos para que sejam muito frutíferos. E ele fala também dos ramos, que são as partes que derivam da videira e dependem dela, são alimentados por ela, mas são eles os que produzem os frutos para que o agricultor se beneficie e receba o resultado do seu trabalho e do seu propósito quando plantou uma videira. Videira e ramos aqui é uma figura para Jesus Cristo e para os seus discípulos. Da mesma forma como nos escritos do apóstolo Paulo, Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, aqui nesse escrito do apóstolo João, Jesus é o tronco e nós, a igreja, somos os ramos. Jesus é a videira, sendo ele o tronco básico, e nós somos os ramos, que dependemos dele. Nós vamos dar muito fruto na medida em que estivermos muito ligados ao tronco, à videira. Você vai poder observar na imagem que vamos projetar aqui para você, de um pé de uva, onde tem um tronco básico, tem os ramos, e você vai ver que os frutos brotam desses ramos mais finos. No Antigo Testamento, Israel foi comparado com a videira de Deus. Salmo 80, versículos 8 e 9, nós lemos assim: Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os mais altos cedros do Líbano pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar, e os seus brotos até o rio. Por que derrubaste as tuas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas? Javalis da floresta a devastam, e as criaturas do campo dela se alimentam. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos. Dos altos céus olha e vê, toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. Tua videira foi derrubada como lixo, foi consumida pelo fogo. Pela tua repreensão perece o teu povo. Repouse a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Então não nos desviaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Já aqui, o Senhor profetizava a vinda do Filho do Homem, que estaria à sua mão direita. Jesus é o verdadeiro Israel. Jesus e a igreja agora cumprem o papel de Israel, que é dar fruto para Deus. Vamos ler também um trechinho em Isaías capítulo 5, alguns versículos que dizem assim: Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão,
mas ouviu gritos de aflição. Israel tinha uma missão de proclamar o nome do Senhor às nações. Salmo 96, versículo 3 e versículo 10 diz assim: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Dizei entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo de modo que não pode ser abalado. Ele julgará os povos com retidão. A função de tornar Deus conhecido das nações era de Israel. Ela foi assumida por Jesus Cristo e depois confiada aos seus discípulos, a igreja. Deus, o nosso Criador e o sustentador deste universo, ele tem expectativas em relação à sua criação. Nós, os humanos, somos a coroa da criação de Deus e há uma expectativa de Deus em relação a nós. Ele espera de nós justiça e retidão. Israel foi levantado como povo de Deus para servir de modelo ao mundo, mas falhou. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele viveu agradando sempre ao Pai e ele doou a sua vida em favor dos pecadores. Agora Jesus e os seus seguidores têm o papel de ser a vinha do Senhor na terra. E nós, como corpo de Cristo, como ramos da videira, temos de dar fruto. Precisamos produzir fruto, porque o lavrador, o agricultor, o viticultor, o Pai, espera frutos da nossa vida. Jesus disse em João capítulo 13, versículo 15, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Dar fruto é nossa missão. João capítulo 15, versículo 16, diz, eu os escolhi para irem e darem fruto. É por meio dos frutos que nós glorificamos a Deus. João capítulo 15, versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Se Jesus é o tronco e nós somos os ramos, se Jesus é a cabeça e nós somos o seu corpo, então dar fruto é produzir o que Jesus veio produzir. Dar fruto é cooperar com Jesus em sua missão. Durante sua vida terrena, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. O ministério de Jesus envolvia ensino, pregação e curas. É consenso que o foco de Jesus, o foco do seu ministério, das suas pregações, dos seus ensinos e até das curas que ele realizava, era a salvação dos perdidos. O tempo todo, Jesus tinha em mente, veio buscar e salvar o que estava perdido. E quando ele ensinava, ensinava para buscar o perdido. Quando pregava, pregava para buscar o perdido. Quando curava, curava para buscar o perdido. Ele afirmou que veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A expectativa de Deus com relação a nós, que somos o corpo de Cristo, é que tornemos a obra redentora de Cristo conhecida de todas as suas criaturas. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20 diz, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós vamos resumir os frutos em duas coisas básicas: viver como Jesus viveu e abraçar a missão de Jesus Cristo. Ele é o cabeça, nós o seguimos. Ele andou por toda parte pregando, nós temos que ir pregando também. Paulo entendeu claramente qual era a sua missão, qual era o seu propósito, por que ele estava nesse mundo. Em Atos capítulo 20, versículo 20 a 24, nós lemos: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me aguardam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Temos tudo para dar muito fruto. Temos um tronco que nos alimenta com a sua seiva, que é Jesus. E temos um agricultor que nos limpa para darmos cada vez mais fruto, que é o Pai, quando nos envia a sua palavra. Por meio da palavra nós somos limpos. Agora, nesse exato momento, Deus está trabalhando você como um ramo, limpando a sua vida, para que você possa ser muito mais frutífero. Eu quero te convidar para curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e conversar um pouquinho com o Pai. Diga-lhe o seguinte: Pai, eu quero ser um ramo frutífero. Eu quero conduzir pessoas a Cristo. Eu quero viver como Jesus viveu. Eu quero demonstrar na minha vida o fruto do Espírito Santo, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Eu não quero que na minha vida se manifeste as obras da carne. Longe de mim a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, todas essas coisas. Tira isso de mim, Senhor. Limpa-me e enche-me com o fruto do Espírito, para que a minha vida seja um atrativo, para que outras pessoas se interessem pelo poder transformador que há no Evangelho de Jesus. Eu quero ser uma testemunha eficaz de Jesus. Usa a minha vida para a tua glória. Me encha com o poder do Espírito Santo e me faça dar muito fruto, porque eu quero te glorificar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe essa palavra com pelo menos 3 pessoas. Curta aí o nosso canal. Inscreva-se se você não é inscrito. Deus te abençoe e que você tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Mais informações sobre a nossa igreja você encontra na descrição do vídeo. E se você quiser cooperar conosco, dando uma oferta, dizimando em nossa igreja, você encontrará os dados da conta da igreja também na descrição do vídeo. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus.